E aí pessoal, tudo bom? O assunto de hoje é: o que você faria se seu filho lhe pedisse ajuda agora? Bom, essa é uma pergunta em que 95% das famílias não sabem responder. De pronto momento, o que você faria se seu filho pedisse ajuda para você nesse exato momento? Acredito que seja no máximo uns 5% das famílias que saberiam tomar a decisão correta e tomar a atitude correta e seguir a vida, fazer o que tem que ser feito. E como eu disse anteriormente, 95% das famílias não saberiam o que fazer nesse momento exato, porque é uma decisão que tem que ser planejada e decidida de pronto, no momento, na hora. Não adianta você sair e deixar para depois, que isso não acontece, porque esse pedido pode se deixar de existir. Então assim, essa frase é o que todo pai e toda mãe gostaria de ouvir, que é ver o seu filho chegando em casa e pedindo ajuda e dizendo: mãe, pai, eu não consigo mais, eu não sei mais o que fazer, me ajuda? Com certeza, essa é a frase que todos os pais gostariam de ouvir, mas nem todos sabem lidar com ela no exato momento em que ela é colocada para fora. Então, se você quer aprender a salvar das drogas quem você ama, fica comigo que você tem muito a aprender. É conteúdo de crescimento e só tem a aprender e botar o aprendizado em prática. E é só assim que nós vamos conseguir botar em prática tudo que aprendemos. Então assim, toda mãe, todo pai sonha com essa frase, que é: mãe, pai, me ajuda. Mas e aí? Eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu não sei para onde levar, eu não sei se ele vai realmente querer. Aqui a Magna está dizendo que é verdade, e é verdade sim. Então, todo pai e toda mãe quer que o seu filho peça ajuda. Ela está falando aqui que perdeu o filho. Puxa vida, que coisa triste. Meus sentimentos, tá, Magna? Mas fiquei até sem palavras agora, porque é uma coisa bem triste. Infelizmente, quem está no mundo da dependência química, quem está na ativa, não mede as consequências e pode acontecer essa perda, que é a morte. Como eu sempre digo, tem os 3C da dependência química, que é a comunidade terapêutica, que é onde vai para o tratamento, que é o cemitério, e é a cadeia, né? Ser preso. Infelizmente essa mãe perdeu o filho, mas vamos lá, né? Ela vai conseguir superar isso aí. Espero que ela tenha outros filhos e consiga pôr em prática tudo que ela vem vendo aqui no canal aqui. Ele se envolveu tanto que não deu tempo de pedir socorro. Infelizmente isso acontece, Magna. É mais comum do que aparenta, do que a gente acha, né? A gente só ouve falar dessas situações por televisão, por rádio, e quando acontece com a gente ou com alguém próximo, a gente fica sem saber o que fazer. Mas espero que consiga superar essa dor, que eu não tenho ideia de como é uma dor de perder um filho, né? Deve ser horrível, e espero estar conseguindo te ajudar, para poder te ajudar nesse momento tão difícil, né? Que é a perda de um filho. Infelizmente ele não conseguiu pedir ajuda para você, né? Ele se envolveu demais com esse mundo das drogas
e não conseguiu pedir ajuda. E aí assim, é complicado isso aí, sabe? Porque normalmente os pais querem, todo pai, toda mãe quer que você peça ajuda para ele. Todo pai, toda mãe quer que o seu filho peça ajuda. Que seu filho peça, chegue em você e peça: pai, mãe, eu não consigo mais, eu não sei mais o que fazer, eu não quero mais essa vida para mim. E na verdade é uma situação complicada, porque normalmente o dependente químico ele não pede ajuda. Ele vai até o final, ele cava o seu fundo de poço e vai cavando cada vez mais. Cada vez mais ele vai cavando e ele não sossega até ele encontrar o barro. E muitas vezes, como podemos ver nas cidades, nas grandes cidades, nas pequenas também, que os dependentes químicos eles estão indo morar na rua, eles estão virando mendigos, eles estão vivendo como homens das cavernas, e parece que as coisas, em vez de evoluírem, elas estão voltando no tempo. Elas estão voltando no tempo, que parece que esses dependentes químicos parecem zumbis, porque eles não aceitam pedir ajuda para seus pais, suas mães, seus tios, suas avós. Eles não aceitam. Eles acham que o mundo da droga é aquela coisa deslumbrante para eles, que eles não conseguem viver sem aquilo. E na verdade não é assim. Existe uma vida após a droga. Existe vida sem a droga. A Tatiana está falando ali que é bem importante o teu relato, Magna, pois muitas famílias acham que um dia o dependente químico vai resolver o problema, mas não é assim. E é verdade. Porque se deixar pelo dependente químico, ele só pensa em usar, usar e usar e usar novamente. Ele não mede as consequências, que se ele fizer mal para alguém, esse alguém pode tirar a vida dele, ou ele pode ser preso, ou ele pode tomar um tiro, ou ele pode... Enfim, pode acontecer diversas coisas horríveis com ele. A Magna está falando aqui, é muito ruim mesmo. Ficou 2 anos de menor, com menos de 1 ano voltou a usar droga escondido e não ouvia mais. Tentamos livrar de muitas coisas. Pois é, os pais que não desistem, eles movem o mundo para tentar ajudar os seus filhos de todas as formas possíveis. E o que acontece? Por essa inconsequência dos jovens, dos adultos, por essa irresponsabilidade, eles não pensam do que vai acontecer com ele. Eles acham que não acontece nada de ruim com ele. E na verdade, pode acontecer sim. Ser internado ou ir para a cadeia é o menor dos males. Mas infelizmente, quando morre, não tem mais volta, não tem mais o que fazer. Quando você vai internado, você cria uma sobrevida. Ele cria uma sobrevida, ele tem uma nova chance de viver sem a droga. Quando ele vai preso, muitas vezes ele piora, muitas vezes ele toma por si só, que aquilo ali não é mais vida para ele. Então, para você tomar a melhor atitude, a mais correta, você tem que buscar conhecimento. Claro que não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil. Você deve buscar conhecimento sobre a doença, você deve se informar sobre instituições de tratamento, porque é só assim que você vai conseguir se preparar para esse determinado dia, que é o dia que seu filho vai lhe pedir ajuda. Que é quando você buscar conhecimentos sobre a doença, quando você se informar sobre as instituições de tratamento. E aí o que eu vou dizer sobre as instituições de tratamento? Você deve se informar sobre valores, sobre métodos de tratamento, como chegar até lá. E isso tudo tem que estar tudo pronto, tudo organizado para você, mãe, para você, pai,
quando chegar o seu filho e pedir a ajuda, que claro que você vai ter que passar tempos e tempos influenciando, você não vai poder abandonar, deixar de influenciar o seu filho jamais. Porque é somente com o seu comportamento, com a sua influência, com o seu carisma, com a sua inteligência emocional, que você vai conseguir fazer com que ele enxergue que a vida nas drogas não é vida para ele. E aí ele vai conseguir chegar um dia para você e pedir ajuda. Mas claro, todo mundo tem o seu tempo, e por isso que eu digo, se você quer aprender a salvar das drogas quem você ama, você deve influenciar o seu filho todos os dias, para que ele consiga enxergar que o mundo das drogas não é para ele. E você vai mostrando para ele, falando com o emocional dele, que existe um mundo sem drogas, existe um mundo de cara limpa, e que esse mundo é muito bom, e que você ficaria muito feliz se ele aceitasse a sua ajuda. Claro que todos têm o seu tempo, mas se você continuar influenciando ele todos os dias, sempre que você puder, esse tempo tende a ser mais rápido. E com certeza, quanto mais rápido for a busca por um tratamento, mais fácil, mais rápido será o tratamento e a vida em recuperação. A máquina está falando aqui que ele se envolveu com uma mulher, não sei quem era. Essa mulher montou uma casa, acho que é para ele, marcou com ele. Só achei que ele 2 dias depois, tá, uma coco para ele, marcou com ele. Só achei ele com 2 dias morto. É muito difícil, pessoal. Corri tanto, mas perdi meu filho. Infelizmente, talvez seu filho podia estar devendo para alguém, né? O mundo da dependência química, para quem está nativa, envolve, né, comportamentos de pequenos delitos, dívidas, e esse seu filho, nós não pensávamos nas consequências. Então ficava devendo para o traficante, ficava devendo para um agiota, ficava devendo para quem quer que seja. E uma hora essas dívidas são cobradas. Alguns batem, espancam, outros só conversam, e outros, infelizmente, tiram a vida, vão na sua casa, cobram dos seus pais. Tem diversas maneiras de alguém cobrar uma dívida de alguém. Claro que alguns são mais cruéis, alguns não perdoam, vamos dizer assim na palavra, né? Eles não perdoam a dívida e querem tirar o seu filho, no caso, ou eu, né, para exemplo, e aí eles acabam matando essa pessoa, porque eles querem mostrar para todos os outros que é isso que acontece com quem faz errado. Eles querem punir a pessoa, e na verdade eles não têm o direito de julgar ninguém, mas eles acabam fazendo isso para mostrar respeito, para impor respeito com os outros. Eu sei que é uma situação bem difícil, e eu quero perguntar para você se você quer participar da live aqui comigo, quer entrar ao vivo comigo, conversar comigo, fica à vontade. Tem uma câmerazinha com um sinalzinho de mais, é só clicar ali e pedir para participar, que eu aceito, e a gente conversa mais, Magna. Pode ficar à vontade, viu? Não tem problema nenhum. A live está aqui disponível para quem quiser participar. Então, se você quiser participar e não só escrever, se quiser me explicar mais, eu quero entender mais a sua história, porque o meu objetivo aqui é entender vocês, é fazer com que vocês aprendam a salvar das drogas quem vocês amam, da maneira mais correta, sendo influenciando, falando com o emocional, tratando eles com regras, com limites,
fazendo com que eles encontrem o tempo deles o mais rápido possível, para que ocorra essa mudança o mais rápido possível, porque eu tenho certeza que toda mãe e todo pai quer que seu filho viva uma vida em recuperação. Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite, Magna, tudo bom? Tudo bem. Como é que você tá? Infeliz... Apesar de Não tudo, tô, não tô bem, né? Porque de qualquer forma não é fácil, né? A gente lutar 2 anos com um filho na de menor, né? sim, E ele menos de 1 ano, né? Sair aqui para fora e ele se envolver novamente com o mundo das drogas, não é verdade? sim, eu entendo. Não obedece, não ouve mais, não dá explicação por onde anda, né? Sim, E tudo. E como eu estava falando, né, na realidade eu gostei, né, de entrar no seu programa porque é uma coisa boa e também serve para muitas mães, muitos pais também, correr atrás de seus filhos. Eu sou evangélica, nós somos evangélicas há 28 anos, criamos nossos filhos no evangelho. E esse eu só tinha esse de homem. E Filemon, o nome dele era Filemon. sim, Tá com, como eu disse, ele se envolveu com 14 anos no mundo das drogas e chegou a ser preso, como eu falei. Corremos atrás ali na CRM Maceió, 2 anos. E eu pensei que ele tinha mudado, mas a maioria do pessoal que sai de lá, dos colegas deles, não mudaram, parece que pioraram. E eles são uma pessoa assim, que a gente vai conversar e tudo, a gente tenta entender, mas eles não são disfarçados. sim, entendo. Você é da onde? Eles são Pindorama, Coruripe. Tá. E faz tempo que você participa aqui do canal, aqui do Instagram, tá mudo. Vídeos e tudo. Entendeu como é? Mas, infelizmente, eu arrumei emprego. Eu, o pai dele, arrumamos emprego, Sim, colocamos ele, alugamos uma casa, ele trabalhando e tudo, mas a gente não conhece filho. Os filhos, eles, na frente da gente é uma coisa, por trás são outras, né? E ali, nesse momento, deixei ele. Só que eu sou uma mãe demais pelos filhos. Eu amo eles demais. E principalmente ele, que era o único que eu tinha, né? sim, E principalmente ele com esse problema, né, de envolvimento com drogas. E eu chegando ali, eu senti falta dele na segunda-feira, 9h40, eu falei com ele pelo WhatsApp, que ele morava em Coruripe, aluguei uma casa para ele não ficar indo e voltando do trabalho, já ficar perto. Quando foi 9h40, eu mandei o último áudio para ele. A vizinha disse que ele tinha saído bem arrumado, bem vestido, bem calçado, mas tinha deixado a porta da frente aberta, a porta do fundo aberta. Foi a um encontro. sim. Nunca me disse com quem estava se relacionando, nunca me falou com quem estava se relacionando. Disse que estava em três relacionamentos, duas de Coruripe e uma de Maceió. E eu disse a ele, meu filho, será que isso daí na frente não é uma mulher e por trás é um homem, não? Que às vezes eles botam uma mulher para atrair, né? Sim. E quando a gente vai ver, como é, eles falam assim no mundo deles aí, cocó, né? Não sei, eu não conheço essa gíria. Eu sou do Rio Grande. É, é o mundo deles que eles falam, que Sim, os policiais falam, né? Os policiais falaram. Então ali montaram isso para ele e eu fui encontrar ele na quarta-feira.
através de um vídeo que tinham matado ele e botado no setor lá, jogado o corpo dele. Mas como eu falei, a gente tem que observar cada detalhe dos nossos filhos, mesmo eles não usando droga, mesmo eles não, como é o nome, indo para a escola, qualquer momento da vida dos nossos filhos, porque nós estamos vivendo momentos ruins. Sim. Mas ele era filho único? Eu tenho 3 mulheres, Ah, de homem só era ele. sim, entendo. E ele foi bem cedo, então, 20 anos. 20 anos. Foi muito precoce, porque a gente não esperava. Sim, muito novo. É verdade. A gente, não espera. A gente nunca está preparado, principalmente para uma coisa dessa, que foi surpresa, porque quando isso ocorreu segunda-feira pelo WhatsApp, eu já não ouvia mais a voz dele, não atendia telefone, 1h11 da tarde, então para mim tinha acontecido alguma coisa. E eu fui ao encontro dele na terça-feira e sou muito observadora, sempre, sempre, mas infelizmente ele escapou pelos meus dedos, os nossos dedos, né, como Sim, é diz a história. bem complicado, né? Me diz uma coisa, Ele, a teu áudio ficou mudo. Quanto tempo faz que tu tá no canal aqui, que tu vê os vídeos e participa? já está com uns 2 meses, mais ou menos. Meses? Que bom. Eu espero que tu continue. Como é que tu tá se sentindo? Tu tá conseguindo aprender bastante? Tu tá gostando? Eu, eu convido as pessoas que estão assistindo nessa hora, né, que participem também para que a gente possa lidar com esses tipos de pessoas, né, de filhos, de não somente nossos filhos, mas também a gente tem que ter amor também por esses que estão aí, né, Sim, na rua jogados, porque às vezes a gente encontra uma pessoa drogada, droga não somente ilícita, como essas lícitas, como também proibidas, a gente também não é botar dentro de casa, mas sim levar uma palavra, né? sim, claro. É bem complicado, né? Nos dias de hoje está cada vez mais as pessoas, como eu disse anteriormente, né? Parece que elas estão voltando no tempo e virando os homens das cavernas, né? Virando zumbis, porque tá cada vez pior, né? Então, e eles têm que entender que eles estão doentes, né? Que nem a Tatiana falou agora, porque é complicado. Quando eu estava na minha ativa, quando eu estava no uso e no abuso, eu jamais entenderia que eu estava doente, né? Eu jamais imaginaria que eu tinha uma doença, mas eu cheguei a um ponto de não pedir ajuda, eu não pedi ajuda para os meus pais, mas eu chegava de manhã cedo, quando eu chegava em casa, e eu já não queria mais essa vida para mim, eu já não aguentava mais isso, mas eu não tinha coragem de pedir ajuda, eu não sabia que existia uma vida nova, entendeu? É verdade. É porque quando o ser humano perde o amor próprio, né? E a droga, ela não faz ninguém enxergar, principalmente quando está no fundo do poço, pensa que tem amigos. Sim, Já abandona, já esquece que a família é a mãe, o pai, já não reconhece mais, né? Os irmãos, passa a dar valor às pessoas de fora. Aquelas pessoas de fora, aqueles usuários de droga, é os meus irmãos, é as minhas irmãs, né? Então é aí que o filho chega e erra. E às vezes a gente diz assim que acontece só na classe miserável, né? Não é todas as classes estão relacionadas, pobre, rico, qualquer classe que a gente está vivendo dias que os adolescentes não querem mais ouvir. sim. Eles não, Então, muitos jovens. isso, eles não querem mais dar atenção aos pais, não dão mais ouvidos aos pais, e esse mundo digital, vamos dizer assim, esse novo mundo, as influências estão cada vez piores, infelizmente, né?
porque é só influência ruim. Os colegas de trabalho, os colegas de aula, muitas vezes só querem influenciar para experimenta isso aqui, você vai ver como é bom, senão tu não vai participar da nossa galera. Infelizmente é assim que está acontecendo. Então é bem complicado, sabe? E para o jovem dizer não, ele tem que ser bem instruído dentro de casa, né? E muitas vezes os pais, querendo acertar, querendo dar o melhor para os filhos, acabam não acertando, né? A gente tenta de todas as maneiras conversar, ser amigo, correr atrás, mas infelizmente eles não querem. É uma decisão deles quando eles tomam no coração. Porque você pode ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, você dá ouro a ele. Porque o meu filho, ele, sinceramente, ele não tinha como, assim, viver uma situação dessa. Porque tem muitos pais por aí, mães que são coniventes. Mas tem mães que, infelizmente, como eu e outras mães que vêm lutando, pai que vai correndo também atrás de seus filhos, eles não querem. É a gente correndo e eles lá na frente correndo mais ainda da gente, porque eles não entendem que a gente ama eles, a gente quer o bem, e ele acha que é as pessoas de fora que são amigos, são as pessoas de fora que são irmão deles, e não passa mais a valorizar sua família. A família deles é os de fora. Que Verdade. infelizmente na realidade o meu, ele o que ele comprou e a gente pagava aluguel, pagava as roupas, os calçados, o celular e tudo, mas quando eles querem uma vida errada, não tem como voltar atrás, não. Verdade. Como eu volto lá atrás, o filho não vá não. Isso daí não deve ser alguma mulher que deve querer montar alguma coisa para você que vive nesse mundo aí errado. Mas a gente nunca está falando a verdade, né? Sim, Sempre está errado. verdade. Isso eu falo por experiência própria, que eu não escutava meus pais, né? Eu dava valor somente aos meus falsos amigos, né? Aos meus conhecidos, aos meus vizinhos, aos que usavam a droga comigo. Esses eram as pessoas mais importantes para mim. E na verdade eles não queriam nada de bom comigo, né? Eles só queriam me explorar, eles só queriam É, que eu fizesse, que eu servisse a eles. E quando tudo que o meu, serviam em nada, né? tudo que o meu filho arrumava com dinheiro, assim, trabalhando, ele sempre se reunia com as pessoas, com eles, né? Gastava o que tinha, o que ganhava, né? Ele gastava o que ganhava, ele não roubava para poder usar, não. Ele usava o dinheiro dele, que ele trabalhava o suor dele, para dizer, meus irmãos, vou gastar com meus irmãos. Às vezes eu olhava assim, rapaz, tu trabalhou tanto, cadê o teu dinheiro? Né? Mãe, me dê dinheiro, vou comprar isso. Eu disse, cadê o seu dinheiro? Onde você colocou o seu dinheiro? Então, eles se iludem muito pelo mundo, por esse mundo medíocre, né? Como diz a história. Sim, Mas, infelizmente, é bem ele não volta mais. o dependente químico, no caso eu, ou seu filho, e todos os outros, trabalha, 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 gasta tudo, vem nos pais, pede dinheiro, e é um círculo que ele está sempre girando e sempre fazendo a mesma coisa. Trabalha, gasta tudo. Trabalha o mês todo, gasta tudo. Mas o que eu quero dizer é que existem diversas formas de influenciar um dependente químico, de conversar com ele. Claro que o dependente químico, quando ele está na ativa, ele se afasta da família, ele acha que É, todo mundo quer o mal dele. E na verdade, a família só quer o bem dele, a família quer que ele mude de vida, mas muitas vezes a família não sabe como lidar com essa situação. E é por isso que eu digo aqui nessa live eu estava falando que
a família deve buscar conhecimentos sobre a doença, de como lidar com ele, de como fazer, falar com o sentimental dele. Porque não adianta a família brigar, xingar, ter discussões, que isso só piora a situação. Então, assim, se você conseguir falar com a parte sentimental dele, mostrar para ele como é bom quando ele chega em casa de cara limpa, como é bom quando ele não gasta o dinheiro dele com drogas, de uma maneira assertiva, isso é muito influenciador e isso faz muito bem para que esse jovem, esse adulto, reconheça que quando ele usa droga e chega sob efeito, ele é rejeitado em casa. Ninguém quer falar com ele. Essa é uma das técnicas de influenciar o dependente químico a uma mudança. Entende? É, eu falo por o meu. A gente conversava, sentava e tudo, que esse caminho é um caminho sem volta, né? Só se você quiser realmente mudar, sinceramente. Não são todos não que quer mudar não. São poucos. Eles se enveredam pelo mundo do crime e o mundo do crime é muito fascinante, Sim. né? É muito fascinante e adquire muito, quer status, né? Como diz a história. E através dessa situação, eles vão se envolvendo até o ponto de chegar a tirar a vida de alguém, né? Ou alguém tirar a vida deles. Sim. Então, é complicado, porque a doença da alma, ela tem cura, né? Se a gente der lugar. Mas quando a gente não dá lugar para que a gente possa ser curado, como o meu não deu lugar, não quis, né? Não quis obedecer, né? Não quis obedecer, não quis ouvir. Então, é como eu disse a vocês aí que estão nos assistindo, que é difícil, mas criticar, como o senhor falou, é pior. Ah, A gente sim. senta, conversa, aconselha e tudo, mas eles não querem. Quando eles não querem, não tem volta. E Pois, você sempre está errado. verdade. Verdade mesmo. Então, eu quero desejar os meus sentimentos para você. Infelizmente, eu sei que você lutou, mas você não conseguiu salvar seu filho das drogas. Mas eu espero que você continue aqui comigo nas lives, agora quartas e domingos, que você assista os vídeos, que você participe sempre que quiser, pode participar, fale, mande sua dúvida, que eu fico muito feliz de ter uma participação como a sua no meu canal. Eu aprendo muito com uma história de vida dessas. Então, assim, eu espero que você consiga superar essa tragédia e, e, e seja feliz, na verdade, porque agora você vai ter que tocar a sua vida, né? É verdade. É difícil, mas É como eu volto a falar, né? Muitas das vezes a gente vê um canal como o seu e não dá valor, né? É verdade. Não, o meu filho, ele não faz isso não. Como eu sempre dizia, né? Meu filho só fuma cigarro. Aí o meu filho não faz, isso não é mentira. E quem é o mentiroso? Porque o filho dentro de casa é uma coisa, como o policial falou para mim. Os filhos da gente dentro de casa é uma coisa e quando eles saem na rua é outra. Então, na verdade, a maioria dos pais, nós pais não conhecemos o que tem dentro de casa. Eu conheço o meu filho, não, a gente não conhece porque de repente eles mudam de caráter. E se alguns pais que estiver ouvindo essa live, seria bom que continue ouvindo e, né, assistindo os vídeos também, porque não só para os doentes, não, também serve para os sadios, né? Porque a gente não sabe o dia da manhã. sim, Às vezes o pessoal julga, porque era assim, era assado, não. A gente tem que. A crítica não edifica, ela só como destrói. sim. Obrigada aí por a oportunidade.
Então tá, Magna, eu que agradeço a oportunidade de tu ter participado. Sempre que quiser, vai estar aberta a live, pode continuar participando. Espero que você assista todas as lives que puder e participe, tá bom? Tá, muito obrigada e uma boa noite para todos. E fica aí por experiência que se você tiver algum filho dependente, corra atrás, busque também saber em qual relacionamento eles estejam, porque às vezes a gente pensa que são pessoas, eles escondem ao ponto de a gente não saber com quem está se envolvendo, principalmente mulheres. Hoje em dia, antigamente era mais as mulheres que eram atraídas, né? Que a gente às vezes assim, não só é mulher, mas homens também, do mesmo jeito que aconteceu com meu filho, atraído por mulher, eu não sei o motivo e a razão, né? Um crime passional, como diz os policiais, a gente está na mão da justiça, que justiça seja feita, Sim. né? Perfeito. Boa noite para vocês. Boa noite. Muito obrigada. Obrigado. Então tá, pessoal, aqui como vocês viram, um relato, né, de uma mãe que perdeu o filho para as drogas, perdeu o filho para esse mundo tão terrível, para essa doença tão terrível que é a dependência química. Então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês? Aprendam a salvar das drogas quem vocês amam. Como? Buscando conhecimento sobre a doença, impondo limites, colocando regras, influenciando todos os dias, falando com o emocional. Dessas maneiras, vocês vão conseguir tirar seus filhos, seus maridos dessa vida que é a vida tão ruim, que é uma vida da ativa, no uso e no abuso de drogas. Essa é a maneira mais correta de se tirar alguém dessa vida. E claro, existe uma vida sem drogas. Eu posso falar por experiência própria, eu estou indo para 12 anos em recuperação, nunca recaí. Então, assim, acreditem, chega, todo mundo tem o seu momento. Se você influenciar seu filho e seu marido, e com certeza que a Tatiana está falando, deu um exemplo de como falar com o emocional e não com o racional. Um exemplo que eu digo é assim, ó. Se você vê seu filho chegando em casa todos os dias sob efeito, o que você deve fazer? O que você faz, eu acredito que é brigar, dar discursos e acaba fazendo as vontades dele e tentando explicar para ele sob efeito que droga é ruim, que isso não vai fazer bem para ele, que isso só está prejudicando ele. Isso é falar com o racional. E já falar com o emocional é você demonstrar para ele, quando ele chega de cara limpa, quando ele vem direto do serviço e não passa no bar, não vai usar drogas, e ele chega de cara limpa em casa, sob nenhum efeito de drogas, e aí você demonstra para ele como você fica feliz quando ele chega são, quando ele chega de cara limpa em casa. Isso vai mostrando para ele que ele tem muito a perder se ele usar a substância. Então, quando ele não usa, você fica feliz, você o trata bem, você facilita as coisas para ele. E quando ele usa, quando ele chega sob efeito, você não dá atenção para ele, você nem fala com ele, você rejeita ele. Ele vai notar que quando ele chega de cara limpa, as coisas são bem melhores, ele é muito bem tratado e ele é muito bem acolhido. E quando ele não chega, quando ele chega em casa sob efeito, ninguém quer falar com ele, ninguém faz questão de que ele esteja presente naquele ambiente. Então tá, pessoal, uma boa noite, vem para a recuperação.